Muito bom dia, são 7 horas 30 minutos na manhã desse domingo. Abraçar você, internauta, que está nos acompanhando através da TV Novo Perfil, direto aqui dos estúdios, na cidade de Belém, na Paraíba. Bom domingão para todos, hoje dia 29 de dezembro de 2019. A TV Novo Perfil hoje recebe aqui no estúdio o Kevin Pontes, ele que é estudante de Direito, vice-presidente do Democratas na Paraíba, filho da ex-vereadora Patrícia Pontes, filho do atual vereador Naldo de Rua Nova, e hoje participa desse bate-papo, dessa entrevista aqui no estúdio da TV Novo Perfil. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os belenenses, pessoal da minha amada Rua Nova, toda a zona rural, todos os internautas, mesmo aqueles que não são do município de Belém, mas que nos acompanham. Agradecer a oportunidade dada para que a gente venha trazer uma mensagem de fim de ano para os nossos amigos, os nossos vizinhos, as pessoas que compartilham das nossas alegrias e tristezas durante todo o ano, e que no final do ano nada mais justo do que trazer uma palavra de esperança, de luta para o ano que se avizinha e de muito trabalho que tem ainda a ser feito para que cada vez mais possamos construir a esperança de verdade do nosso município de Belém. Kevin, o que levou você a buscar atuar junto à Juventude Democratas? Bem, eu, na condição de jovem, sempre achei que na nossa cidade de Belém, na Paraíba como um todo e no Brasil como um todo, sempre existe um déficit de participação realmente efetiva do jovem na política, de forma mais atuante, principalmente de forma mais consciente. Como já era filiado, meu primeiro partido ao qual sou filiado, me filiei acho que faz uns 2, 3 anos, e que continuo até hoje militando, trabalhando, é o Democratas. Confio no programa ideológico do partido, e um partido que dá realmente condições para que o jovem cresça dentro de suas fileiras, se aperfeiçoe, não tão somente no campo da política, mas no campo social, no campo pessoal, com cursos, palestras que são ministradas, congressos, encontros do partido voltados para a juventude. Também acontecem encontros voltados para a mulher, voltados para candidatos, pré-candidatos. É um partido que oferece grandes condições de você aperfeiçoar seu conhecimento como cidadão, conhecimento político, eleitoral, para que você seja também um instrumento de mudança no seu núcleo social, na sua região, na sua cidade e, por que não dizer, para o país. Afinal de contas, trabalhando todos juntos em prol de um objetivo que é o bem maior, nós com certeza vamos conseguir alcançar grandes objetivos, vamos conseguir alcançar grandes feitos para a nossa sociedade. Quais os planos do segmento jovem do partido para a Paraíba e, consequente, aqui para a nossa região, consequentemente, a região aqui, Belém, do Brejo Paraibano? A Juventude Democratas, a diretoria atual, que tomou posse, se não me engano, dia 28 de novembro, dia 28, 29 de novembro, lá em João Pessoa, é uma diretoria que vem renovada, vem com projetos para que realmente dê condições de cada vez mais jovens ingressarem, atuando diretamente na política, não só como candidatos, mas como influenciadores do pensamento crítico e do pensamento construtivo para o pleito eleitoral, para as eleições que vem agora em 2020. A diretoria é composta pelo presidente Juan Martins, suplente de vereador da cidade de João Pessoa. Eu fiquei vice-presidente. A juventude ela pode ser composta de até 8 vice-presidentes, divididos ao longo do estado, mas nesse primeiro momento decidiu-se não preencher toda essa quantidade de vagas. São mais 4 colegas que estão nas vice-presidências. Eu fiquei responsável pela vice-presidência e, por consequência, representando o presidente nessa região do Brejo, do Curimataú. Estive ontem na cidade de Itapororoca, levando com o presidente Juan Martins uma mensagem de fim de ano para trazer mais jovens daquela cidade também que ficou na divisão sob minha responsabilidade.
para que nós possamos construir uma região mais forte na juventude política, na juventude consciente da nossa sociedade, e realmente se estrutura dessa forma. O Democratas resolveu capilarizar, ou seja, colocar representações ao longo do Estado, para que nós possamos levar ações e cursos de formação ideológica, formação prática para a juventude, para que a juventude se desenvolva de forma consciente politicamente e que contribua nas suas regiões, por consequência, em todo o estado da Paraíba. E quais os benefícios que a posição de vice-presidente do Democratas pode trazer para a nossa região? A região do Brejo, graças a Deus, pela ocasião da minha posse, foi privilegiada porque nós temos condições, já que moramos efetivamente nessa região, de dar um foco maior para a nossa cidade de Belém, as cidades vizinhas como Caiçara, Bananeiras e Solânia, que têm seus prefeitos da sigla do Democratas, já nesse mandato. Nós temos condições de trazer, com a ajuda possivelmente dessas lideranças, não só de Belém e Solânia, mas das lideranças do Brejo, trazer cursos de formação que serão úteis não somente para a juventude, mas também para todos aqueles que têm interesse em ser candidatos, que têm interesse em conhecer de forma um pouco mais aprofundada como é que se dá o movimento político, as movimentações, as construções políticas no legislativo, no executivo, no pleito eleitoral, com cursos, por exemplo, que auxiliam na oratória, não só dos jovens, mas provavelmente vai ser aberto para todos aqueles que têm interesse de participar, de melhorar a sua oratória, ter um pouco de aprofundamento na questão ideológica, na questão administrativa, legislativa e todos esses pontos. E essa região do Brejo é estratégica por conta disso, porque Belém se encontra praticamente no miolo, no centro do Brejo, e tem condições de abarcar todas as cidades que compõem esse nosso bloco regional. Fica à vontade para elencar e destacar, já que você esteve recentemente participando desse congresso, lá visitando a Câmara dos Deputados, quais as lições que você absorveu, que você naturalmente pode colocar em prática dessa grande experiência que você obteve em Brasília? É verdade. No começo desse mês de dezembro, eu tive a grata satisfação de ser selecionado para o estágio visita da Câmara dos Deputados, um estágio de curta duração, foi de segunda a sexta-feira, acredito que no dia 2 de dezembro até o dia 6 de dezembro, se não me falha a memória, e poder participar desse momento, de ver diretamente como é que funciona a tramitação de projetos de lei, como é que funciona a movimentação política do legislativo numa grande casa, que é a Casa do Povo Brasileiro, que é o Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados, nos traz outra visão. Muitas vezes a gente pensa, por exemplo, que o deputado não faz nada, fica em seu gabinete, despacha com uma ou outra pessoa quando vem pedir alguma coisa, mas não é verdade. A atuação do Poder Legislativo Federal é muito intensa, porque lá, muitas vezes, melhor dizendo, em praticamente todas as vezes, nenhum projeto é aprovado como está. São as divergências, são as discussões sérias, discussões pautadas num conhecimento prévio, na construção de um projeto, por exemplo, que se tem o resultado final. São partes divergentes, como a gente pode ter a oportunidade de ver lá discussões entre o bloco da esquerda, o bloco da direita, o bloco do centro. E essas discussões que eles, uma outra vez, são um pouco acaloradas, mas na maioria das vezes são discussões construtivas, com um lado apontando uma falha de outro, um lado dizendo como é que pode ser melhorado um projeto. Foi essa experiência de construção séria, madura e responsável do Poder Legislativo que me fez ter vontade de trazer e compartilhar um pouco com os nossos jovens da região, com as pessoas da região como um todo, provavelmente em cursos que serão oferecidos, em que eu vou poder ajudar nas discussões como mediador, o que quer que seja, para que a gente consiga trazer essa consciência de que a discussão política ela tem que ser pautada dentro do campo da política, não fugindo para o campo pessoal, para as agressões pessoais, mas que com responsabilidade e conhecimento prévio do tema, uma construção bem feita, pode sim, mesmo havendo divergência, haver uma construção responsável e que traga benefícios para o povo. E é realmente construções assim, responsabilidade assim, que acredito que o povo de Belém precisa na construção do seu legislativo. Em virtude da sua trajetória, tão jovem, porém já
tendo essa experiência política, indo até Brasília, sendo filho de uma ex-vereadora, filho de um atual vereador. Como é que você vê o cenário político hoje aqui, político e administrativo, principalmente administrativo, da atual gestão aqui na cidade de Belém? É uma pergunta interessante. Eu talvez seja um pouco suspeita a falar, porque minha posição política, assim como a de meu pai, foi nos mantermos onde estivemos, desde o momento de antes da eleição, durante a eleição e depois da eleição. Nossa posição foi nos mantermos onde estivemos, com as pessoas que foram as amigas, as pessoas responsáveis por dar o diploma de vereador para o meu pai na eleição de 2016. E mesmo sendo suspeita a falar, mas eu me sinto na obrigação de trazer esse ponto de vista. Eu fiquei um pouco surpreso. Não esperava que a administração de Belém, com a pessoa da prefeita Renata, esposa do prefeito, do ex-prefeito Roberto, que fez uma administração que até hoje é considerada como uma boa administração pela população, fizesse uma administração tão fraca. Porque o que nós vemos... Fraca em que aspecto? Fraca no aspecto político. Político por quê? Não na questão de politicagem. Na questão política, no sentido de política é a arte de você poder ajudar aquele que precisa. É o instrumento que um cidadão que é eleito, ele vai poder usar para atender às necessidades do seu grupo social. No caso da prefeita, ela eleita nessa posição, ela deveria usar o instrumento de poder que foi entregue nas mãos dela para atender às necessidades do povo. Não só necessidade, por exemplo, um prato de sopa, mas atender às necessidades de uma boa iluminação para a nossa cidade, responsabilidade com o dinheiro público, gerindo de forma mais adequada, porque você veja, ter uma quantidade de carros alugados é uma coisa, mas você ter uma grande quantidade de carros alugados, eu entendo, isso é um ponto de vista meu, um entendimento meu, é uma atuação um pouco irresponsável, porque é muito mais barato você comprar um carro um carro de 30 mil reais, por exemplo, um carro popular, do que você pagar o aluguel de um carro popular a 3 mil reais, que no fim do ano dá 36 mil reais. Entende? São essas questões, essa má administração. Aqui não quero dizer que o dinheiro está sendo colocado para onde não deve, mas está sendo mal administrado. Existem outras formas de aplicar o dinheiro público com mais responsabilidade, de forma mais democrática, de forma que atenda mais às necessidades da população. E realmente, nesse aspecto, a administração tem sido fraca, tem sido falha com as pessoas que foram responsáveis por eleger a atual prefeita do nosso município. Em detrimento dessas situações supramencionadas por você, qual seria a alternativa? Qual seria a saída para uma mudança, para uma transformação, para de fato constatar, de acordo com a sua fala, um progresso, um desenvolvimento aqui na cidade de Belém? Eu não votei no atual presidente, mas mesmo não tendo votado, eu tenho que reconhecer que, boa ou má a gestão que o presidente está fazendo, o Brasil realmente precisava de um choque de realidade. Porque é comum, por exemplo, nos Estados Unidos haver a transição de 8 anos, é um governo dos republicanos, que lá tem a liberdade de partidos, mas a maioria das identidades políticas se divide entre republicanos e democratas, por exemplo. Lá existe essa tradição de 8 anos sem um republicano, 8 anos sem um democrata. E esse tipo de construção é construtivo para qualquer sociedade, porque você tem a opção de ver os dois lados da moeda. Um é oposição ao outro, mas você, nessa transição constante, você tem condições de ver quais são os pontos positivos de um lado, quais são os pontos positivos de outro lado. Em Belém, infelizmente, nós não temos condições mais de dar o voto de confiança para a atual administradora, que provavelmente vai se lançar à reeleição. A alternativa que eu vejo, isso é um ponto de vista meu, é que a população de Belém se conscientize e eleja o que é o oposto da atual administração. E o que seria o oposto da atual administração?
um administrador realmente, uma pessoa que tem condições, tem formação prática ou formação profissional na área da administração, que entenda o funcionamento de um corpo formado por várias pessoas que mexem com o dinheiro, e aí isso é importante porque o dinheiro é público. É realmente esse tipo de coisa que precisamos para o nosso município de Belém. Uma pessoa que tenha conhecimento prático de como se administra, de como você tem, por exemplo, aquela renda de R$1 milhão e tem 5, 10, 15 pontos para o qual precisa ser controlado esse dinheiro, para o qual precisa ser destinado esse dinheiro. E ter essa noção de responsabilidade, essa noção de necessidade. No mês de dezembro, qual é o ponto que mais precisa do dinheiro público? O ponto assistencial, dar assistência, por exemplo, para as famílias que não têm condições de ter uma ceia digna, que é um momento simbólico importante para nós que somos cristãos, e a maioria da população de Belém do Brasil é cristã. Então, se no mês de dezembro nós precisamos, uma necessidade do povo, ter um momento de confraternização com seus familiares e não tem condições para isso, qual é o ponto principal? A gente dá condições da pessoa preencher essa dignidade. No mês de fevereiro, por exemplo, qual é a minha necessidade? E no mês de fevereiro, no mês de janeiro a dezembro, qual é a minha necessidade? Dar condições de que a pessoa tenha pelo menos uma alimentação digna. Então, eu tenho que destinar todos os meses uma quantidade de dinheiro X, porque a necessidade maior do povo, numa região específica, é a questão alimentícia. Ter uma sopa, por exemplo. Ter essa responsabilidade, ter essa consciência de que o dinheiro não é seu. O dinheiro é do povo e precisa voltar para o povo, que é quem paga, de fato, a conta pública. Um detalhe interessante é com relação à geração de emprego e renda. Infelizmente, a cidade de Belém, assim como outras cidades aqui da nossa região, do interior da Paraíba e, consequentemente, do Nordeste, tem um déficit muito grande, uma ausência de geração de emprego e renda. Falta isso também aqui na cidade de Belém, políticas públicas voltadas para tentar atrair empresas para a geração de emprego e renda aqui na cidade de Belém, ou seja, tentar atrair empresas lá de João Pessoa, de Campina Grande e daí por diante, para que o jovem aqui de Belém possa se capacitar, se preparar e ficar aqui no município, isso gerando renda e proporcionando oportunidades? Esse é um ponto importante, inclusive, ontem eu estava pensando realmente nesse tipo de coisa. O que é que acontece? Muitas vezes o pessoal que pratica a política antiga, a política retrógrada, não tem interesse de que venha incentivo privado para o município, porque não tendo emprego privado, todas as pessoas do município são dependentes do emprego público. E o que é que acontece? Belém, sendo uma cidade central, que está a 2 horas de carro de Natal, que está a 2 horas de carro de Campina Grande, que está a 2 horas de carro de João Pessoa, é uma cidade que tem totais condições de ser uma cidade com polo industrial. Não precisa ser um polo industrial gigantesco como de Manaus ou de São Paulo, mas é uma cidade que comporta um distrito mecânico, por exemplo. São essas iniciativas, junto com o que, por exemplo? Dispensar alguns impostos municipais. Por exemplo, se você vai ter um comércio, vai abrir uma empresa no município de Belém, eu vou reduzir o seu IPTU. É uma área grande, o IPTU é grande, porque é proporcional ao tamanho, ao valor do imóvel, mas já que você vai abrir uma empresa, vai trazer emprego para o povo de Belém, eu vou reduzir o seu IPTU, por exemplo. Se for uma empresa de serviço, eu vou reduzir a quantidade de ISS que é cobrado de você. São essas formas de incentivo que têm condições de trazer a iniciativa privada, também junto com o governo estadual, junto com o governo federal, ver se consegue alguma isenção de imposto federal, de imposto estadual, o incentivo federal, por exemplo, já que o Estado não tem como destinar emendas, é muito difícil, mas o governo federal é mais fácil, de conseguir uma emenda para transformar uma área aberta num lote, por exemplo. Aí entra uma questão interessante, que é a parceria público-privada. Uma empresa, eu chamo uma empresa, eu posso fazer uma doação desse terreno aqui, ou vender esse terreno para você a um preço mais barato, desde que você se comprometa a transformar isso aqui num distrito mecânico, num distrito industrial. E vou ver se eu consigo uma isenção de imposto para atrair a produção, não sei, de manufatura, de artesanato, uma pequena indústria de mel. A gente tem aqui a doutora Verônica Lins, para a qual mando um abraço, que é
uma doutora realmente do nosso município de Belém que trabalha com essa questão de abelhas. As universidades também podem ter interesse de abrir polos de pesquisa, por exemplo, como foi aberto em Lagoa Seca, um polo de pesquisa da cachaça, da cana-de-açúcar. São esses incentivos que, tendo vontade de trazer benefício para o município, tendo vontade de deixar o povo do município liberto do emprego público, são meios viáveis. O que falta, por enquanto, é interesse do gestor público, o interesse dos gestores, dos agentes políticos, de trazer realmente essa libertação do emprego público para que o povo realmente seja independente no nosso município. Kevin, você é filho da ex-vereadora Patrícia Pontes, filho do atual vereador Naldo, de Rua Nova, com 2 mandatos, inclusive. Você tem pretensões políticas? Se tem, sim ou não, e por quê? Olha, eu tenho pretensões políticas, mas em que tipo de política? No tipo de política que eu entendo que é a arte de praticar, de atuar em prol do bem maior. Eu não acho necessário, por exemplo, que eu não acho uma exigência para que eu faça, seja um agente do bem maior, que você tenha um diploma de um cargo eletivo, por exemplo. Eu tenho meu pai que tem mais traquejo para a política eleitoral e é interessante e necessário que pessoas realmente comprometidas com a coisa pública, com a construção do bem maior, estejam dentro do âmbito eleitoral. Nesse primeiro momento eu não vejo, não tenho interesse de enveredar pelo caminho da política eleitoral, porque é uma coisa que eu aprendi em casa mesmo, de que política não é profissão. Política é uma forma que uma pessoa do povo tem para ajudar o povo. Então, eu na condição de estudante, eu terminei o 9º período, estou para começar o 10º período do curso de Direito, estudo bem pertinho aqui na cidade de Guarabira, na UEPB. Eu não acho que é adequado eu abandonar o campo acadêmico para me dedicar ao campo da política. Eu primeiro tenho que estabelecer qual a profissão eu quero seguir para depois, num futuro bem distante, se houver a necessidade e se não houverem nomes melhores do que o meu, eu colocar meu nome à disposição do povo, mas nesse primeiro momento não. Eu acho importante que eu conclua meu curso, tenho pretensões de enveredar pela docência, se Deus me ajudar e eu tiver o prazer e a sorte de entrar para um mestrado, um doutorado, não sei, tudo depende da vontade de Deus. E depois que eu conseguir construir realmente uma estrutura profissional, que eu consiga me manter como cidadão, como pessoa, fora da política, só nesse momento é que eu vou pensar em política. Porque política não é e não pode ser pensado como profissão. O subsídio, que não é nem salário, o dinheiro que o vereador recebe, ele é para a manutenção do vereador, porque ele vai ter que se afastar um pouco de suas atividades e para ajudar as pessoas que precisam. Mas não pode passar disso. O vereador não tem o direito, nem moral nem legal, de receber dinheiro de qualquer outra natureza. Avaliando o quadro político aqui com relação à Câmara Municipal, de fato, o seu pai, o vereador Naldo, foi um vereador bastante contundente durante todos esses mandatos, na condição de oposição à atual gestão, e observando aqueles vereadores que se elegeram no grupo do ex-prefeito Edgar Gama e aderiram para o grupo da prefeita Renata Cristine. Qual a sua observação quanto a isso? Os vereadores que estavam lá, ao lado do ex-prefeito Edgar, demonstrando, entre aspas, fidelidade, e hoje estão ao lado da prefeita. Como é que você vê essa questão, essa alternância de posicionamentos e a sua avaliação da Câmara Municipal de Belém? Qual a nota que você poderia dar com relação às proposituras, requerimentos e projetos? Assim, os motivos políticos de cada um, só quem tem conhecimento é cada um. Eu não consigo, nem posso entrar na cabeça de ninguém para saber quais foram as razões que levaram a pessoa a tomar uma decisão. Mas isso confunde a cabeça do povo, né? Uma hora está defendendo um lado, outra hora está defendendo o outro, depois volta atrás. Isso é complexo, né? Eu quero acreditar que todas essas ações políticas se dão porque ele viu que aquilo era como ele conseguia ajudar melhor o povo. Só que, infelizmente, no cenário atual, as decisões tomadas pelos agentes do Legislativo não vêm sendo as melhores para o povo.
O ano passado, eu me recordo, foi justamente nesse período de fim de ano, a Prefeitura Municipal apresentou um projeto, isso no apagar das luzes do ano de 2018, apresentou um projeto que entre as razões do projeto tinha a extinção do quinquênio, que é um direito garantido para o funcionário público municipal. E se não fosse a atenção do meu pai de ler o projeto, de ver do que se tratava cada projeto, porque o texto dizia assim: fica revogado o inciso tal do artigo tal da lei orgânica, somente. Se ele não tivesse tido a responsabilidade de procurar saber qual era o inciso, o que dizia o inciso, o artigo, esse projeto provavelmente teria sido aprovado, porque todos os vereadores, inclusive, não ficaram muito agradados porque ele apresentou contestação ao projeto, mas depois viram que realmente era um prejuízo para o povo. Teve também uma pressão popular muito forte, muitas professoras efetivas foram para a sessão naquele episódio, e elas pressionaram o legislativo, eles não votaram esse projeto. Graças a Deus e a atuação nossa, do meu pai e minha, que a gente teve todo o trabalho de passar praticamente uma noite inteira estudando o projeto para saber do que se tratava, nós conseguimos fazer com que esse projeto, que acabava com o quinquênio, não fosse aprovado. E são essas ações que me entristecem, porque o legislativo tem que ser um poder forte e independente para fiscalizar o poder executivo e fazer jus aos anseios do povo. Os vereadores estão fiscalizando a sua concepção. Como é que você vê essa postura? Por exemplo, na sua opinião, qual o vereador hoje da situação que tem uma postura que agrada o povo? Porém, há uma cobrança popular, uma tese de que o vereador da situação, ele se acomoda um pouco, não liga para uma rádio, não faz uma defesa, não está ali ao lado do povo, não cobra veementemente da prefeita. Então, assim, nesse cenário, qual o vereador da situação hoje, aqui em Belém, que você vê que tem um destaque e se aproxima do anseio popular? Todos os vereadores, pouco ou muito, cada um dentro das suas possibilidades, apresentam um requerimento de uma lâmpada que está queimada, um requerimento de um calçamento, alguma coisa ou outra, e isso é fiscalizar. Só que eu penso que a fiscalização poderia ser mais minuciosa, poderia ser mais atenta. A votação dos projetos poderia ser uma coisa mais discutida, porque muitas vezes chega um projeto de véspera e quer se votar de todo jeito, como aconteceu com um projeto que chegou, não sei se não estou enganado, é a lei orçamentária, chegou na sexta-feira, já ia ser votado na terça-feira, pediram urgência urgentíssima para ser votado. E assim, o legislativo não se faz dessa forma, tem que ter prazo para que os vereadores todos possam ler, estudar. Eles, na condição de vereadores de situação, confiam na pessoa da prefeita e é o papel deles confiar no que ela está dizendo, mas muitas vezes a confiança só não basta. Tem que se fazer o trabalho realmente de investigar, de ler com atenção do que se trata, discutir, chamar uma audiência pública para que o povo participe daquela pauta. Infelizmente, é um ponto que não vem acontecendo tanto no nosso município. Eu vou fazer aqui uma rapidinha com você, perguntas e respostas rápidas aqui, vamos administrar o tempo. Qual o principal nome, qual o nome ideal hoje da oposição de Belém na sua concepção? Qual o principal nome? Hoje, no município de Belém, o principal nome, que é o nome que representa realmente a seriedade e a probidade administrativa, é da empresária Aline Barbosa, do meu ponto de vista. Qual a nota que você dá à gestão atual? Infelizmente, a nota que eu tenho que dar para a gestão atual é 6. Na nossa contagem, 7 é o que dá para passar. Infelizmente, eu acho que por essas questões da má administração, principalmente a despesa exagerada, uma despesa muito grande, uma falta de traquejo, de saber colocar o dinheiro para um canto, colocar o dinheiro para outro, atender as necessidades do povo, frente principalmente às grandes críticas e os clamores do próprio povo nas emissoras de rádio, eu tenho que, infelizmente, dar nota 6. A prefeita de Belém prometeu muito ao povo? Pelo que eu ouço, eu não estava nas casas que ela visitou, mas pelos depoimentos que são dados nas emissoras de rádio, de fato ela prometeu muito, infelizmente não teve condições de cumprir, e acredito que não terá condições de, em só 4 anos, conseguir cumprir todas as promessas que foram elaboradas durante o processo eleitoral. Você, na condição de jovem, estudante de Direito, está começando a obter essa experiência política, qual a mensagem que você pode deixar agora para a juventude belenense? Enfim, para os jovens belenenses e para todos os jovens que nos assistem, mesmo aqueles fora dos limites do nosso município, eu deixo a mensagem de que
nós, nas condições de jovens, nós temos que ser os agentes de transformação da nossa sociedade. Todo e cada um deve ser agente de transformação. Mas nós, enquanto jovens, enquanto temos uma perspectiva de vida muito maior, ou seja, nós temos muito mais tempo para projetar as ações políticas, os destinos políticos das nossas cidades. Nós temos que fazer esse trabalho com responsabilidade, analisando todas as propostas com seriedade, analisando o histórico dos agentes políticos que nós pretendemos apoiar, e só depois de tudo isso, depois de analisar que aquela figura política é uma figura que representa a legalidade, a probidade, a limpeza administrativa, só depois de ver que aquela figura política representa, de fato, uma boa figura para a administração, no caso de um prefeito, por exemplo, ou de uma boa figura responsável para atuar na fiscalização do poder executivo, atuar na fiscalização da administração e na produção de leis que ajudem o povo, somente depois de analisar todas essas questões, é que nós devemos dar o nosso apoio, dar o nosso voto de confiança, atuar e trabalhar para que essas figuras políticas alcancem os seus objetivos. E se pretende ir diretamente para o pleito eleitoral, se existe algum jovem que esteja nos assistindo que pretende ir para o pleito eleitoral, que o faça com responsabilidade, tendo consciência de que a política não é um emprego, mas a política é um meio que você vai ter para ajudar realmente a necessidade da sua comunidade e trabalhar para que você possa ser avaliado da mesma forma que você avalia, para que você possa ser avaliado como uma figura limpa, uma figura proba, uma figura que realmente demonstra seriedade e responsabilidade com o dinheiro do povo, que é o bem mais precioso que a população brasileira dá, depois de todos os dias suando, trabalhando para que o dinheiro dos impostos vá para os cofres públicos e possam ser investidos, retornados para as suas necessidades. Muito obrigado pela sua presença aqui na TV Novo Perfil, nos estúdios. Seja sempre bem-vindo. Agradeço a abertura do estúdio para que nós viéssemos aqui hoje e aproveito para desejar. Estamos no período natalino, Natal começou em 25 de dezembro e vai até o Dia de Reis. Desejar um Feliz Natal a toda a população da zona rural, de Rua Nova, de Belém, dos municípios vizinhos e desejar que 2020 venha com mais responsabilidade, mais seriedade, que venha com a mensagem realmente de esperança e de renovação concreta para os quadros políticos da nossa sociedade. Muito bem, conversamos com Kevin Pontes, aqui de Belém, jovem estudante de Direito, entrevista bastante oportuna, palpitante. Um abraço a todos, um bom dia. Lembre-se, o mundo não lembra daqueles que não se fazem lembrar. TV Novo Perfil, Belém na Paraíba. Um abraço a todos.